E é isso aí, voltamos, terceira parte, terceira videoaula do nosso projeto, da nossa tarefa MediaTek Plus. Vamos dar sequência aqui no projeto conceitual e agora nós vamos partir para as cardinalidades, ou melhor, para os relacionamentos e em seguida as cardinalidades. Lá no nosso enunciado, né, nós temos aqui, ó, que quando formos cadastrar uma cidade, teremos que informar o nome e indicar que essa cidade fica em determinado estado. Então, há um relacionamento entre cidade e estado. Como é que a gente faz isso? Clica aqui em ligar objetos, clica em cidade, clica em estado, é inserido esse símbolo que se chama relacionamento, e aqui nós podemos dizer que a cidade fica no estado. Então, seleciona relação e na hora de colocar esse texto, fica no, pode ser em letra maiúscula, letra minúscula, não tem problema, pode ser de qualquer jeito, tá? Aqui, se quiser colocar tudo em letra minúscula, por exemplo, também, aqui não tem problema. Onde que a gente tem que caprichar? É na entidade, que por padrão a gente coloca em caixa baixa, e os nomes dos atributos, que por padrão ficam todos em caixa alta, letras minúsculas e letras maiúsculas. Aqui tanto faz, que é super tranquilo. Clique no salvar. Bom, na sequência, quando nós formos cadastrar um paciente, nome, CPF, celular serão obrigatórios, data de nascimento opcional. No entanto, eu tenho que dizer em que cidade que esse paciente mora. Então, aqui, isso implica em um relacionamento entre as cidades, cidade e paciente. Então, ligar objetos, clique em paciente, clique em cidade e o relacionamento está feito. Vou deixar aqui só arrumadinho para não ficar muito zigue-zague. O relacionamento está feito e no texto nós vamos colocar que o paciente mora que o paciente mora na cidade. Então, mora na cidade. Clique no salvar. Por fim, quando nós agendarmos uma consulta, nós temos que dizer quem que é o atendente que agendou a consulta. Então, existe uma relação entre consulta e atendente. Então, clique em consulta, clique em atendente, dá uma organizada aqui no relacionamento, olha lá, vai ficar mais ou menos assim. E aqui eu vou dizer que o atendente marca a consulta, agenda a consulta. Relacionamento feito. Então, nós vamos dizer que o atendente marca a consulta, agenda a consulta. Então, o atendente agenda a consulta, está feito, tudo certo. Agora, na sequência, clique no salvar. Nós temos que informar que nessa consulta, um médico ele vai atender e o paciente será atendido. Então, o médico atenderá e o paciente será atendido. Então, vamos um de cada vez. Ligar objetos, consulta e médico. Aí a gente dá uma organizada aqui, para não deixar muito zigue-zague. Então, o médico atende... Olha lá, o médico atende na consulta. E o paciente, então, relacionamento entre consulta e paciente. E aqui eu vou dizer que o paciente é atendido em uma consulta. Muito bem. Então, nós definimos, vou dar uma ajeitadinha aqui, mas isso não é nem... O importante aqui é não deixar muito bagunçado, tá? Para facilitar a leitura, a visualização. Vou deixar só uma mexidinha aqui, de leve. Olha lá, consegui deixar tudo organizadinho. Deixa o teu também organizadinho e vai salvando. Vai fazendo e vai salvando. Muito bem. Definidos os relacionamentos, agora nós temos que definir a cardinalidade, que é super importante, não podemos errar aqui. Então, como é que funciona isso? Então, eu tenho o seguinte, ó, vamos começar lá de cima. Cada cidade fica no estado. Por exemplo, Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo.
Então, qual é a cardinalidade mínima e qual é a cardinalidade máxima? Então, se Ribeirão fica em São Paulo, Salvador fica na Bahia, Porto Alegre fica no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa cardinalidade aqui, no mínimo é 1 e no máximo é 1, indicando que uma cidade fica em um estado. Veja aqui, ó, o paciente mora na cidade. Então, um paciente mora em uma cidade. Essa é a linha de raciocínio que a gente vai seguindo. Aqui agora, ó, eu tenho um estado cadastrado. Vamos supor que acabamos de cadastrar o estado do Mato Grosso. Então, cadastramos Mato Grosso, mas quantas cidades do Mato Grosso, no mínimo e no máximo, nós poderemos já ter cadastrado? Olha, se eu acabei de cadastrar o estado do Mato Grosso, é possível que, por enquanto, eu não tenha cadastrado nenhuma cidade, mas eu posso ter cadastrado várias. Então, aqui não é o mapa, no caso aqui, entre cidade e estado, não é a geografia, mas é o que está armazenado no banco de dados. Então, toda vez que eu tiver uma cidade, obrigatoriamente essa cidade fica em um estado. Mas quando eu tenho um estado, pode ser que eu não tenha nenhuma cidade cadastrada, mas provavelmente eu terei várias. O que vai acontecer aqui? Nós vamos definir o tipo desse relacionamento, que por enquanto, nesse momento, ele se chama fica no, mas isso é secundário, isso não tem muito problema. Como é que a gente faz isso? Pega o máximo, então a cardinalidade é sempre mínimo e máximo, pega o máximo, então os máximos são 1 e n, portanto, esse relacionamento aqui é do tipo 1 para n. Nós vamos pegar uma observação, isso que está em azul não faz parte do projeto, é só para a gente não se esquecer. E aqui eu vou dizer que esse relacionamento é do tipo 1 para n. Tá? Então, escrevemos 1, 2 pontos n, mas a forma de leitura é 1 para n. Que tipo de relacionamento é esse aqui? É 1 para n. Tá bom? Isso é importante, não pode errar, não pode esquecer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O paciente mora em uma cidade. Perfeito. Agora eu acabei de cadastrar uma cidade lá, estou usando o sistema, acabei de cadastrar uma cidade, por exemplo, a cidade de Curitiba. Quantos pacientes de Curitiba podemos ter cadastrado? Pode ser que nós não tenhamos cadastrado ainda nenhum paciente, mas pode ser que vários. Então, nós temos aqui, ó, uma cardinalidade com máximo 1, uma outra cardinalidade com máximo n, portanto, esse relacionamento também é do tipo 1 para n, porque a gente sempre utiliza o máximo 1 e n, portanto, esse também é um relacionamento do tipo 1 para n. Então, vou dar um clique aqui e vou copiar e colar só para que coloquemos uma observação aqui também. Ó. O azul é uma observação, não faz parte do projeto, só vai nos auxiliar a nós lembrarmos que esse relacionamento é 1 para n e esse relacionamento aqui é 1 para n. É uma observação semelhante a esse OP aqui, ó, do atributo opcional. Vamos em frente? Agora nós temos 3 relacionamentos. Nós vamos definir a cardinalidade de cada um deles. Então, quando uma consulta ela é realizada, ela é feita, então, no dia X, na hora Y, foi agendada uma consulta. Quem agendou essa consulta foi um atendente. Portanto, a consulta ela é agendada por um atendente. Tá? Essa consulta que foi agendada pelo atendente, nela teremos um médico que fará o atendimento e um paciente que será atendido. Então perceba que uma consulta é agendada por um paciente, por um atendente, melhor. Nessa consulta, um médico atende, nessa consulta, um paciente é atendido. Dá um clique no salvar. Então já definimos uma parte da cardinalidade. Agora é o seguinte, ó, eu tenho o paciente cadastrado.
Quantas consultas já foram agendadas no mínimo para esse paciente? Pode ser que nenhuma, mas muito provavelmente várias. Obrigatoriamente, a gente tem que indicar o mínimo e o máximo. Portanto, para um paciente, podemos ter nenhuma consulta, mas provavelmente teremos várias. Essas duas situações, elas fazem parte aqui do contexto. Isso significa que nós vamos ter um máximo de um máximo N, e esse relacionamento aqui, ele também vai ser do tipo 1 para N. Então, clique aqui, copiar, colar, só para a gente colocar mais um. Esse relacionamento também ele é do tipo 1 para N. Uma consulta é agendada por um atendente, a pessoa que trabalha lá na recepção. Então, uma consulta ela é agendada por um atendente. Agora, um atendente acabou de ser contratado. Quantos agendamentos ele já fez? Pode ser que nenhum, mas com o passar do tempo, provavelmente vários. Então, aqui a gente tem uma cardinalidade do tipo 0 no mínimo, N no máximo. Aqui a gente tem uma cardinalidade 1 no mínimo, 1 no máximo. O tipo do relacionamento pega o máximo, pega o máximo, portanto, esse relacionamento aqui também é do tipo 1 para N. Agenda aqui, esse relacionamento é do tipo 1 para N. Então, clica aqui, Ctrl C, Ctrl V, só para a gente lembrar. E está aqui, ó, está pronto. Esse relacionamento também é do tipo 1 para N. Então, no momento do nosso estudo, nós só temos aqui, ó, relacionamentos do tipo 1 para N. Mais para frente, nós teremos outros tipos de relacionamentos. Por fim, aqui, ó, quando é agendada uma consulta, quantos médicos atendem? No dia tal, na hora qual, um médico atende. Isso nós já tínhamos definido. Agora, lá na nossa clínica, o novo médico acabou de ser contratado ou ele iniciou agora os seus trabalhos na clínica. Em quantas consultas ele já atendeu? Pode ser que nenhuma, mas muito provavelmente várias. Nós temos que indicar esses dois, o mínimo e o máximo. Como é que a gente define o tipo do relacionamento? Pega o máximo, eles são N e 1, mas a gente sempre coloca em ordem crescente. Portanto, Ctrl C, Ctrl V, esse relacionamento aqui também é do tipo 1 para N. Sempre do menor para o maior. 1, máximo aqui, ó, 1, N, máximo N, os dois máximos. Então, dessa forma, nós definimos o projeto conceitual, ele está pronto, e nós vamos inserir esse projeto conceitual lá no no documento Word que você tem. Então, pega a ferramenta, se você não sabe, vamos até fazer diferente, ó, no menu Sistema, exportar para imagem, exportar para JPG. Ele vai perguntar aqui, ó, onde é que você vai salvar? Salve na pasta onde você está salvando todos os seus trabalhos. E aqui, nesse caso, nesse momento, eu vou salvar aqui na área de trabalho e eu vou chamar de Projeto Conceitual Med ETEC Plus. Então, ó, nome do arquivo, Projeto Conceitual Med ETEC Plus. É um arquivo JPG, é uma imagem. Clique no salvar, perfeito. Né? Mas você vai salvar na pasta onde você está salvando todos os projetos. O projeto conceitual está pronto, posso fechar o BR Modelo, e agora volte lá no arquivo Word, que tem todo o conteúdo do exercício que nós estamos fazendo aqui, ó, utilizando o BR Modelo, faça o projeto conceitual e colhe a imagem abaixo. Então, como é que nós vamos colocar aquela imagem abaixo? É simples, ó. Minimize o Word. Ó, a minha imagem, ela está aqui. E, no seu caso, ela vai estar na mesma pasta, tanto o arquivo Word quanto a imagem. Então, você pega a imagem e arrasta lá para dentro do Word, ó. Tum, e a imagem vai aparecer aqui. Clique no salvar, prontinho. Então, a primeira parte da tarefa já está feita, né? Utilizando o BR Modelo, faça o projeto conceitual e colhe a imagem abaixo. A imagem já está pronta aqui, tudo certinho. Então, dessa forma, nós encerramos
essa parte do nosso exercício e voltaremos com a próxima etapa, quando nós vamos, seguindo o roteiro acima, nós vamos fazer o projeto lógico com a novidade que nós temos o atributo opcional. Então, daqui a pouquinho a gente volta para construir o projeto lógico do nosso banco de dados MediaTek Plus. Até já!